Relembrar um pouquinho sobre a integração é algo, até a pastora trouxe uma apostila, né? Nós gostamos muito de deixar muito claro que essa igreja, agora em junho ou julho, eu sempre confundo, o pastor Rude é julho, eu sempre confundo, é com J, não é, eu sei que não é janeiro, então é junho ou julho, né? A gente está comemorando 26 anos como igreja. Ano passado a gente teve uma celebração maravilhosa e essa igreja não chegou até aqui por mero acaso. A gente não chegou aqui sem uma direção do Senhor, mas também a gente não chegou até aqui sem firmes fundamentos, como nós acabamos de cantar. Então, por isso que eu quero te convidar, se você ainda não fez classe de integração, talvez você perdeu do ano passado, vem fazer parte, porque são aulas para a gente explicar um pouquinho mais, para você poder entender melhor o que é essa casa, porque Deus tem colocado você até aqui. Então, para nós é muito especial, para nós é um privilégio. Somos nós pastores, juntamente com alguns outros irmãos, que vão estar não apenas ministrando, não é um culto, é uma aula mesmo, justamente para você tirar dúvidas, e tem sido tão esclarecedor, e toda essa apostila é baseada na palavra de Deus. Então você vai ver sobre o que nós acreditamos sobre o batismo nas águas, você vai ver todos os textos bíblicos relacionados a isso. Então, se você quer conhecer mais a Jesus, e se você quer realmente começar a trilhar essa casa, não apenas como um frequentador, mas como um filho dessa casa, eu quero te convidar mais uma vez. Venha nesse domingo às 9h30 da manhã, que nós vamos começar. São apenas 4 encontros, a gente faz essas 4 aulas, demora 1h30, então até 11h15 mais ou menos você já está liberado, né? Se organiza um pouquinho melhor. São apenas 4 encontros, eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai ministrar o teu coração, amém? Ao longo desse mês de junho, nós tivemos 3 palavras falando sobre guardando o nosso coração. Ao longo desse mês, né, na verdade desde o final do mês passado, desde o final de maio, Deus começou a falar comigo sobre esse tema. Então na primeira semana nós ouvimos de todas essas mensagens, a gente vai estar ministrando nas células agora no mês de julho, e também estão disponíveis para você ouvir. Vale a pena você ouvir um pouquinho de novo, né? Então na primeira semana nós aprendemos com Isaac que Deus nos sustenta, Deus guarda o nosso coração mesmo em meio à terra seca. Na segunda semana a pastora Carla ministrou sobre José guardando o nosso coração das mágoas. Você vê um processo terrível acontecendo sobre a vida de José no Egito, e ele não amargou, mas ele confiou no Senhor, e ele volta a falar amigavelmente com seus irmãos. Então você vê que era um grande projeto de Deus. Semana passada eu ministrei sobre o bezerro de ouro, então eu falei sobre guardando os nossos corações da idolatria, sobre quando a gente duvida, quando a gente tem medo, quando a gente não confia nas respostas do Senhor ou no tempo do Senhor, nós temos uma péssima tendência de gerar ídolos no nosso coração. E nessa quarta semana, para nós encerrarmos, a palavra é guardando o coração para aquilo que Deus ainda vai fazer. Amém? Nós entendemos, e a gente poderia passar o ano inteiro falando sobre áreas que nós precisamos guardar no nosso coração, amém? E nessa noite eu quero te convidar, a gente lê de novo Provérbios 4:23, que é o texto que a gente tem lido ao longo de todas essas semanas, e a palavra de Deus nos fala de tudo que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então Provérbios 4:23 é esse lugar que eu e você, então, eu convidei você escrever esse versículo bem grande, você decorar, gravar no teu coração essa verdade, porque de tudo aquilo que se deve guardar, nós estamos num período de muitas informações, mas eu creio que nesses dias o Senhor quer que eu e você escolhamos a boa parte, que é guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque é desse lugar que vêm as fontes de vida. E nessa noite eu quero, para nós encerrarmos, falarmos sobre o rei Davi. Nós vamos ver, e não tenho tempo de falar todos os momentos, mas o rei Davi é um personagem extremamente rico. Então você vai ver que ele viveu em justiça, ele teve uma espera prolongada, nós tivemos lutas internas, lutas dentro da sua própria casa, nós tivemos queda moral, mas ainda assim ele encerra a sua vida olhando para o futuro. E algo que nós precisamos fazer é entender que toda a nossa vida precisa declarar o nome do Senhor, e nós precisamos escolher guardar o nosso coração, né? Porque ele não foi chamado homem segundo o coração de Deus porque ele não errou ou não pecou, mas sim porque ele não deixou de buscar a Deus quando ele foi confrontado, provado
ou ferido. Vou repetir. Davi não foi chamado como um homem segundo o coração de Deus porque ele nunca errou, mas sim porque ele não deixou de buscar a Deus quando foi confrontado, provado ou ferido. E é isso que é guardar o coração em Deus, é não deixar que a dor vire dureza, que a demora vire desistência, nem que a correção vire revolta. Quero te convidar você a abrir a tua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos ler alguns trechos de 1 Samuel e alguns trechos de 2 Samuel nessa noite. E esse primeiro, então o primeiro tópico é um coração guardado, ele crê na promessa, mesmo antes de ver. 1 Samuel 16, de 11 a 13, fala assim: perguntou a Jessé, quer dizer, só para você entender o panorama histórico, Saul havia errado. Saul, o profeta Samuel o confronta e ele dá uma desculpa, ele fala que não foi bem assim, ele se esconde no meio das bagagens e o Espírito de Deus sai de Saul. E o Senhor fala para Samuel: você vai ungir um novo rei. Então você tem todo esse panorama de Samuel chegando na casa de Jessé e vendo os filhos guerreiros, vendo os filhos aprontados, vendo todos aqueles homens prontos para ser rei. E aí, versículo 11, perguntou a Jessé: estes são todos os teus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande-o chamar, pois nós não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então ele mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja, pois é ele. Samuel pegou o chifre de azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar? Jesus, nessa noite nós queremos clamar pelo Teu Espírito. Senhor, assim como o Senhor enviou o Teu Espírito sobre a vida de Davi, nós oramos para que o Teu Espírito venha sobre os nossos corações. O Senhor sabe como está o coração de cada um dos meus irmãos, muitas vezes com medo, amedrontados, com raiva, com ressentimentos, com dúvidas, com medos, com ansiedades do dia de amanhã. Mas esse dia nós oramos, ó Pai, para assim como o Teu Espírito falou claramente a esse homem de Deus, fale claramente a nós, Senhor, que os nossos corações sejam terra fértil, onde a Tua palavra será liberada e semeada, ó Pai, e ela frutificará, Senhor. Nós oramos para que toda resistência, Senhor, sobre emoções e pensamentos caia por terra agora, porque o Teu nome é quem governa, Senhor. O Senhor é o Rei das nações, o Senhor é Rei dessa igreja, o Senhor é o Rei dos nossos corações, e é nesse lugar que nós confiamos, é nesse lugar que nós abrimos o nosso coração, é nesse lugar, ó Pai, onde a nossa fé é alinhada de acordo com as Tuas expectativas, Senhor, e o nosso coração começa a descansar diante da voz do grande eu sou. Oramos também para as nossas crianças, ó Pai, ali no Kids, no Teens, que elas sejam ministradas poderosamente, ó Pai, pela Tua palavra, ó Pai. Levanta uma geração de Davis, ó Pai, homens e mulheres segundo o Teu coração em nosso meio. Oramos e desde já Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos no início da história de Davi, nós estamos no início de todo o processo. Foi a primeira unção. Davi recebe 3 unções, ele recebe, então, desde ele ser ungido como rei ali na casa dele, até ele efetivamente ser o rei sobre todo Israel, passam-se 20 anos, e é interessante que ali você vê um rei que ele era belo, um rei que era forte, um rei que era escolhido pela população como alguém que era talentoso, e o profeta vai com aquela mesma expectativa de ungir o filho mais bonito, o filho mais valente, o filho mais pronto para ser rei. E é interessante que se você voltar um pouquinho em 1 Samuel 16, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Glória a Deus por isso. Muitas vezes nós andamos uma vida achando que nós somos esquecidos porque nós não temos um sobrenome importante, porque nós não tivemos
condições de, quem sabe, fazer uma faculdade, de ter morado fora. Não sei qual é, talvez, o teu ressentimento a respeito da vida. Talvez você tenha um sentimento que você sempre é deixado de lado. E se você chegou aqui com esse coração, em nome de Jesus, entrega isso para o Senhor. E fala, no Senhor pode nova todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração e o meu coração precisa ser aperfeiçoado. É interessante que 7 filhos se passaram, 7 pessoas passaram, as pessoas mais prováveis foram passados. E quem foi o escolhido? O jovem, que estava lá onde? Cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E ele fazia isso diligentemente. Sabe, meus queridos, se você for olhar na Bíblia como um todo, nunca um homem ou uma mulher de Deus foi chamado em casa tomando uma Coca-Cola gelada. Todos estavam trabalhando, todos estavam fazendo a obra, todos estavam com a mão no arado, estavam com as suas sedes pescando. E é esse o chamado para mim e para você. Não espere um chamado de Deus vir sobre você para você começar a ajudar, a servir pessoas, se envolver na casa de Deus, mas comece a fazer isso com diligência, com amor, com paixão, e nesse lugar o Senhor irá te encontrar, amém? É nesse lugar que o Senhor irá olhar para você, vai olhar para o teu coração e vai te chamar do meio da tua parentela. É isso que nós vemos ali com Davi. Davi é ungido e o Espírito Santo vem sobre ele. Se você tem filhos, provavelmente você já assistiu um desenho que foi lançado, se não me engano, no final do ano passado, que é o Rei Davi. É um desenho, se você não assistiu, mesmo que você não tenha crianças, assista. E ele narra muito bem essa parte. Mostra um rei improvável, mostra um rapaz leve, mostra alguém que temia o Senhor, que amava a presença de Deus, e é isso que precisa nos inspirar. Nós precisamos ser conhecidos não por aquilo que os outros dizem, mas como Deus um dia nos chamou com o coração disposto. E de novo, ele precisou esperar. Para vocês terem ideia, a primeira unção nós temos ali em 1 Samuel 16, e Davi tinha entre 15 a 17 anos. Depois vão se passar mais 15 anos aproximadamente, quando Saul morre, lá em 2 Samuel 2,4, e Davi começa a aceitar o reino de Judá, ele senta sobre o trono de Judá. Mas a terceira e a unção definitiva sobre Davi só vem em 2 Samuel 5,3, quando todas as tribos reconhecem Davi como rei de todo Israel. Então você vai ver que entre o seu chamado, entre a sua primeira unção, até ele efetivamente assumir o trono, com 37 anos aproximadamente, 20 anos se passaram. E o coração de Davi foi provado e foi testado exaustivamente. Meu irmão, minha irmã, essa noite eu quero te convidar a guardar o coração, porque eu sei que tem promessas de Deus sobre a tua vida, amém? Eu sei que tem promessas de Deus sobre os teus filhos, eu sei que tem promessa de Deus, e as promessas de Deus irão se cumprir, mas não se perca ao longo da espera. Não permita que o teu coração fique duvidando. O coração guardado no Senhor começa aqui, quando nós cremos em Deus antes de qualquer evidência. E o que isso nos ensina? A promessa de Deus, ela não chega como um pacote de presente, ela chega como uma semente que precisa ser plantada no solo fértil dos nossos corações. Precisa ser regado e precisa esperar o tempo e a estação certa do Senhor. E por isso que nós precisamos guardar nosso coração para não olhar para trás, nós precisamos guardar nosso coração para não voltar para as velhas práticas do passado, amém? Nós precisamos guardar o nosso coração para o autor e consumador da nossa fé. Lá em Abacuque 2, de 2 a 3, fala: e o Senhor me respondeu, escreva a visão, torne bem legível sobre as tábuas, para que se possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, e se ela se apressar para o fim, não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Aqui fala sobre uma visão clara
aquilo que eu acabei de falar sobre a nossa classe de integração, a nossa visão como igreja é clara, tem coisas que nós concordamos e tem coisas que nós não concordamos, tem práticas da vida da igreja, não é que nós nos achamos melhores, mas nós tentamos ser o mais perto da Bíblia e nós iremos ser fiéis a isso, nós não iremos ser moldados pelo padrão desse século, pela cultura desse século, amém, queridos? E esse é o lugar que o Senhor nos chama, e por isso, quando Deus fala algo sobre o teu coração, escreva bem a visão, aquilo que Deus tem para a tua vida, escreve com firmeza, escreve com clareza. Quando você começa a orar pelos seus filhos, escreve com clareza aquilo que Deus vai falar com você. É interessante que essa semana eu estava numa reunião e uma pessoa me perguntou assim, mas por que você deu o nome de Elizabeth para Liz? E eu falei assim, olha, nós antes da Liz, nós passamos por 2 perdas gestacionais. E cada um dos filhos nós declaramos um nome claro, não achamos apenas por ser um nome bonito, mas porque era alguma coisa com algum princípio bíblico. E Elizabeth se você for ver os radicais, vai até Isabel, né, que foi agraciado pelo Senhor, né, lá no Novo Testamento, mas você vai ver que a tradução é meu Deus é juramento, meu Deus é abundância, quer dizer, havia uma promessa sobre a nossa casa, que Deus nos daria filhos, e eles iriam vir no tempo do Senhor. Então quando nós declaramos isso sobre a vida dela, e a pessoa olhou para mim, então não foi só por causa da rainha Elizabeth? Não, embora eu seja fã dela, não foi por ela, né? Foi por aquilo que a palavra de Deus falou aos nossos corações, e isso a gente escreveu bem. Quando nós engravidamos o Eduardo, ele é o guardião das riquezas, e nós escrevemos bem isso, certo? E essas promessas do Senhor precisam ser guardadas, e nós precisamos escrever, porque quando vem o dia mau, nossa mente quer esquecer. Então escreva bem a visão, escreva bem aquilo que Deus te chamou para fazer, escreva bem, homem e mulher de Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor quer cumprir na tua vida. E cabe a nós o que então é receber a visão, escrever, guardá-la nos nossos corações e aguardar com paciência o tempo e a estação correta, para nós não abreviarmos. A fé não é a ausência de dúvida, mas sim a coragem de agir apesar dela. Uma frase que eu gosto muito do João Calvino. E nessa noite eu preciso te perguntar: alguma promessa que Deus colocou no teu coração que ainda não se cumpriu? Que talvez você já desistiu? Que talvez você falou, eu acho que Deus era para um outro momento da minha vida. Creio que nessa noite o Senhor quer ressuscitar sonhos, planos e a visão clara que Ele tem sobre você, sobre a tua geração, sobre essa casa e sobre as próximas gerações. Essa igreja não foi levantada apenas para nos reunir como pessoas, mas essa igreja foi levantada há 26 anos atrás para ser uma bênção para essa cidade, para ser um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar onde todos os domingos é anunciada a palavra de Deus, onde ao longo da semana a palavra de Deus é anunciada nos bairros dessa cidade, amém? Esse é o chamado, essa foi a visão clara que um dia Deus deu para o pastor Rudy, que nós continuamos seguindo, porque é uma visão que Deus deu para um projeto dele, chamado Siloé, juntamente com outras igrejas, e essa é a nossa visão, e nós iremos nos mover, amando, servindo pessoas, até que Ele venha, amém, queridos? Um coração guardado, ele não precisa ver para crer, mas ele crê que no tempo certo, tudo vai se cumprir, todas as promessas de Deus vão se cumprir. Segunda verdade, um coração guardado, ele não toma atalhos. E é justamente quando está demorando, Davi tinha sido ungido como rei, mas Saul ainda estava vivo, ainda tinha algo para se cumprir na vida de Saul. E por mais que era lógico Davi desonrar Saul, matar Saul ou fazer qualquer coisa, ele espera o tempo do Senhor. De novo, Saul contrasta muito, o coração de Saul contrasta muito com o coração de Davi. O coração de Saul era sempre aquele coração do jeitinho, do agradar o povo, de fazer aquilo que as pessoas querem ouvir. E o coração de Davi sempre foi fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E esse vai ser sempre um conflito no teu e no meu coração. E ali, você nota que quando o Espírito do Senhor sai de Saul, não porque Deus era ruim, mas por causa das escolhas de Saul. Muitas vezes quando nós somos punidos, quando nós somos corrigidos, quando nós somos endireitados, quando nós passamos por desertos, a nossa tendência é culpar a Deus, porque Deus é ruim, mas nós não lembramos que é fruto das nossas escolhas, dos nossos posicionamentos, das nossas desculpas.
ao invés de ter um coração ensinável. E fala que Saul começa a ficar perturbado com espíritos que faziam com que ele ficasse totalmente atribulado. E Davi começou a ser chamado para ir para a presença do rei. E fala na presença de Deus que quando Davi entrava, quando Davi tocava a sua harpa, os espíritos imundos saíam. Nesse filme é lindo de ver que Saul está num quarto totalmente escuro e Davi começa a tocar a harpa, ele começa a ser abertas as cortinas do palácio. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando nós começamos a entrar na presença de Deus, com adoração, com hinos, a tristeza precisa sair, as cortinas escuras precisam ser abertas e a luz do Senhor precisa reinar sobre a nossa casa, sobre os nossos corações. E é esse lugar que vai nos ajudar a permanecer fiel e não escolher atalhos. E é interessante que Saul começa a perseguir Davi. O coração dele começa a se perturbar, um ciúmes começa a vir, que fala Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares, e o orgulho de Saul começa a confrontar com a unção que há sobre a vida de Davi. E ali o que acontece? Saul começa a perseguir a Davi. E num dado momento, lá em 1 Samuel 24, de 4 a 7, Davi precisou fugir da sua casa, ele começou a morar nas cavernas, ele começou a viver com pessoas que tinham sido rejeitados, e aquele lugar começa a ser um campo missionário para Davi, e Davi começa a cuidar do coração. Então eles eram rejeitados naquela caverna, a caverna de Adulão, e depois eles se tornam mais para frente sobre homens valentes, homens que lutariam uma batalha. Lá em 1 Samuel 24, de 4 a 7, você vê que Saul entra numa das cavernas que Davi e seu povo estão, e Saul entra sozinho para descansar, para fazer suas necessidades, como diz a palavra de Deus. Então ele estava extremamente vulnerável. Versículo 4, então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul, mas depois Davi ficou com dor no seu coração, por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa contra o meu Senhor. Isso é, como é que eu estenderia a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor? Com essas palavras Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Naquele momento, os homens, e talvez inicialmente até o próprio coração de Davi começou a pensar: acho que é hoje o dia que eu vou sair dessa caverna, é hoje o dia que eu vou ser ungido como rei. Aqueles homens que estavam foragidos também com Davi começaram a sussurrar, começaram a falar, e muitas vezes, queridos, é esse lugar que nós precisamos entender quem tem aconselhado o teu coração. São as vozes do mundo ensinando você a fazer aquilo que é justo, o que a outra pessoa merece, ou você permanecer fiel no Senhor sem procurar atalhos. E essa precisa ser uma escolha nossa. Uma oportunidade não é necessariamente uma ordem divina. Nem todas as portas que se abrem são do Senhor, e por isso que nós temos que ser vigilantes. Nós precisamos esperar no Senhor, e nós precisamos pedir que o Senhor guarde o nosso coração. Porque sabe, a ansiedade ela transforma a promessa em cobrança. Mas está se passando o tempo. Mas Deus não tinha falado com você. O tempo passou mais um mês, passou 2 meses, passou mais um ano. Quem é esse Deus? E talvez nós começamos a duvidar. E quando o coração não está protegido, a gente tenta ajudar a Deus. A gente fala: Saul chegou aqui, então a minha hora é de matar ele. E Davi, ele resiste à tentação de resolver logo. Salmos 37, de 5 a 7, fala assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele, e não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa daqueles que realizam os seus maus desígnios. Mais à frente, Davi vai escrever esse salmo,
E ele fala: confie no Senhor, espere nele. E esse lugar, meu irmão, minha irmã, talvez você está com a mão na maçaneta para abrir a porta de um atalho. Em nome de Jesus, pare. Volte o teu coração para a palavra de Deus. Volte o teu coração para ouvir e discernir a voz do Senhor. Procure a ajuda do teu líder, procure a ajuda do pastor, procure ajuda na palavra de Deus. Espera no Senhor. Confia no Senhor. E é esse lugar que nós precisamos constantemente sondar os nossos corações. Qual seria um atalho que talvez hoje você está com a mão na porta para abrir? E Deus já deixou claro: isso não pertence a mim. Davi sim se tornaria rei, sim, ninguém iria o rejeitar por causa disso, a sociedade não iria rejeitar, porque era a tradição, quando um rei novo surgia, ele matava não apenas o rei antigo, mas toda a sua família, para que ninguém proclamasse o trono. Então ninguém iria falar que Davi fez algo de errado perante os homens, mas Davi entendia que o processo pertencia ao Senhor, e ele iria esperar no Senhor. Homem, mulher de Deus, espera no Senhor, confia no Senhor, guarda o teu coração no Senhor, confia no Senhor, não desista de caminhar com Deus, não desista de permitir que teu coração seja aprovado e aprovado pelo Senhor. Ouça conselhos sábios que vão te impedir de procurar atalhos que não vêm do Senhor, para que eu e você consigamos discernir na prática entre uma oportunidade aberta por Deus e uma tentação disfarçada de livramento. E ainda eles iriam falar: foi livramento do Senhor Saul chegar aqui e Davi o matar, mas ele iria ferir todo um processo, toda uma história escrita pelo próprio Deus, pelas próprias mãos de Deus. Terceira verdade: um coração permanece ensinável quando ele é corrigido. Então, nós temos 20 anos entre Davi ser ungido como rei, e agora finalmente, lá em 2 Samuel, nós vemos já Davi no seu trono, Davi trazendo paz, Davi governando as guerras, Davi vencendo as batalhas. Você vê que ele estava, depois de tantos anos de espera, Davi começava a poder desfrutar de todo um reino de paz, de prosperidade, de bondade, de respeito dos seus inimigos. E conta lá em 2 Samuel 11, 12 na verdade, que fala que os homens saíram para a guerra, e era importante que os homens fossem para a guerra, mas Davi escolheu permanecer no seu palácio. E aí tem uma dica, um conselho sábio, que nós encontramos na palavra: quando os homens saem para a guerra, você, homem, saia para a guerra. Quando Deus nos dá um chamado como igreja, não fique para trás. Quando Deus nos chama para jejuar e orar, não fique para trás, porque é nesse lugar de aparentemente conforto, que é esse lugar que os nossos corações tendem a se desviar. É nesses momentos de glória, nesses momentos de grande alegria, que o coração geralmente baixa a guarda. Geralmente a gente tem um ditado que fala: não faça nada, não tome nenhuma decisão de cabeça quente, certo? Mas eu gosto de falar: não faça nada de cabeça quente, mas também não faça quando você estiver extremamente feliz, porque quando você está muito feliz ou muito triste, a probabilidade de você fazer algo governado pelos seus sentimentos e não pela lógica é muito grande. E que nós saibamos esperar. E Davi narra que ele olha do seu palácio, ele olha para a vizinha ao lado, Batseba, esposa de um general dele, e ela estava tomando banho, e ele a deseja, e ele manda trazer, e ele coabita com ela, e essa mulher engravida, e ele tenta dar um jeito e chama Urias, o seu marido, o marido de Batseba, tenta fazer com que ele tenha relações com ela para falar que o filho foi dele, e ele é fiel ao Senhor, fiel ao seu comando, e fala assim: como eu dormiria com a minha esposa enquanto os meus homens estão na batalha? Quer dizer, é uma dica para Davi: como é que, Davi, você está aí confortável enquanto o teu lugar seria na batalha? E ele, nada acontece, e ele volta para a batalha, e Davi trama para que ele seja morto na batalha. E acontece toda essa história. Então Davi, ele olha para uma mulher que não pertence a ele, ele tem relações com uma mulher que não pertence a ele, e ele mata o marido dessa mulher.
E ali, em 2 Samuel 12, de 7 a 10, na verdade, se você for olhar um pouquinho antes, Deus envia o profeta Natã, e Natã, ele começa a falar assim, olha, ele não confronta Davi diretamente, mas ele conta uma parábola. Havia um homem rico que tinha várias ovelhas, ele começa a narrar tudo isso. E Davi fala, esse homem que rouba a única ovelha da outra pessoa merece a morte. E o versículo 7, então Natã disse a Davi, esse homem é você, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul, eu lhes dei a casa do seu Senhor, e as mulheres do seu Senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias, o heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais irá se afastar da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Então, Natã, o profeta, ele chega e confronta Davi diretamente. E lembra muito aquilo que Samuel fez uma vez com Saul. E Saul culpou o povo, culpou as pessoas, deu um jeitinho. E Davi, versículos 13 e 14, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas com isso você deu motivo que os seus inimigos blasfemem contra o Senhor. Também o filho que nascerá morrerá. Então Davi reconhece o seu erro, Davi volta o seu coração para o Senhor, mas ele iria encarar consequências. E você vê que dali para frente, até a morte de Davi, foi um reino de lutas, batalhas, sangue, e nunca mais houve paz sobre Israel, porque ele escolheu fazer algo que era contra o Senhor. Mas sabe, queridos, que eu acho interessante que a postura de Davi mostra um coração guardado no Senhor, porque muitas vezes nós queremos fazer igual Saul fez, ou tantas outras pessoas fazem, queremos justificar o erro. Não foi bem assim, não foi bem assim que as coisas aconteceram, não, foi um acaso, né? Não foi bem isso. Ou muitas vezes nós queremos culpar as circunstâncias, ou até mesmo culpar o profeta que expôs. Davi podia ter mandado matar Natã, e ninguém ficaria sabendo, e aí ele iria cometer algo, uma blasfêmia perante o Senhor. Muitas vezes nós não matamos as pessoas fisicamente, mas nós começamos a manipular para que líderes, para que pastores, para que autoridades sejam desacreditadas. Outras vezes, quando nós somos confrontados, ao invés de nós voltarmos nosso coração para o Senhor, nós endurecemos por orgulho, e transformamos a culpa em cinismo. Sabe, meus irmãos, assim como Deus levantou Natã e outros profetas no Antigo Testamento, hoje Deus levanta homens e mulheres nessa casa para apontar um caminho, para apontar uma direção. E é sobre essa direção, sobre a palavra de Deus, que nós iremos andar como igreja. Nós precisamos entender que depois Davi fala em Salmos 23, a vara e o cajado, quer dizer, a direção e a correção do Senhor estão sobre mim e me protegem. Então você vai olhando que Davi entendeu que naquele momento, assim como ele muitas vezes corrigia as suas ovelhas, ele quebrava a patinha das suas ovelhas e trazia para perto, era a voz de Deus trazendo ele para perto, que o coração dele havia se corrompido. E ele imediatamente ele fala, pequei contra o Senhor. Isso eu estou falando de um rei próspero, que tinha todo um reinado debaixo dele. E sabe, queridos, quando nós ouvimos a correção com humildade, isso é sinal de temor, isso é questão de sabedoria. Um coração tolo, quando é confrontado, ele se fecha com orgulho, mágoas e se justifica. E um coração sábio, sabe quando é confrontado, ele se rende ao Senhor e muda. E ali nós vamos lá para Salmo 51, um dos salmos talvez mais densos que nós temos na palavra de Deus. E se você for olhar na tua palavra, na tua Bíblia, vai estar escrito, salmo escrito após Davi perder o seu filho, após ele ser corrigido, após ele ser admoestado, após Natã o corrigir.
Versículos 1 a 3, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado estará sempre diante de mim. E ali ele continua narrando, ele continua colocando o coração dele perante o Senhor, e o versículo 10 a 12 fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. É isso que Davi faz. Davi, ele vai para a presença do Senhor e ele escreve a respeito disso. Ele não faz disso uma vergonha, mas ele vai para a presença do Senhor e ele é renovado na presença do Senhor. E esse salmo é trazido a nós para quando nós errarmos, para quando nós pecarmos, nós tenhamos a mesma condições de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Coloca o versículo 10 para mim, Leandro, por favor. Queria te convidar, coloca a mão sobre o seu coração e repete comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, eu quero orar sobre esses corações essa noite. Eu oro, Senhor, sobre corações e mentes que talvez estão distantes do Senhor. Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui representados, mas também sobre dezenas, milhares de pessoas que hoje estão nas suas casas, estão longe do teu caminho, Senhor. Pessoas que um dia já ouviram falar do teu amor, Senhor. Primeiramente, misericórdia sobre nós, porque nós estamos aqui, temos escolhido a Ti, mas também ajuda-nos, ó Pai, a sermos homens e mulheres que também levam a Tua mensagem de salvação para pessoas que estão longe, para pessoas que estão afastadas, para pessoas que os seus corações estão longe do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos pontes, ó Pai, ponte de amor e de redenção sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Assim como Davi um dia orou sobre essa verdade, que esse salmo seja um hino, seja uma oração nossa toda vez que nós pecarmos, ó Pai. Cria em nós, Senhor, uma igreja estável, cria em nós uma igreja pronta para Te obedecer, cria em nós uma igreja, ó Pai, onde os nossos corações estão guardados na Tua presença. E nesse lugar nós iremos aguardar, Senhor, confiantes que o Senhor ouve as nossas orações. Sabe, queridos, e eu acho lindo que logo após isso, a nós, Ele pedir que algo novo fosse feito no seu coração, algo que nenhum homem poderia fazer. Ele fala, versículo 11, não me lances fora. Quer dizer, Senhor, Deus, eu sei o que aconteceu com o último rei. Eu sei que ele foi desprezado porque ele desprezou o teu caminho. Senhor, não me lances fora da tua presença. Sabe, meus irmãos, essa precisa ser nosso cântico de declaração todos os dias. Senhor, perdoa os meus pecados, mas não me lances fora, porque eu não consigo viver sem a tua presença. Eu não consigo viver distante do teu amor, distante da tua proteção. Esse precisa ser o meu e o teu coração alinhados de acordo com a palavra de Deus, amém? Ele pede que o seu coração seja refeito, e todos os dias nós precisamos pedir, em estações de dificuldade. O Spurgeon, ele fala uma frase que eu gosto muito: o coração não quebrantado é o coração mais perigoso que existe, porque ele não sente a necessidade de Deus. E sabe, queridos, enquanto muitas pessoas por aí anunciam o evangelho da supergraça, onde você pode fazer qualquer coisa que não tem consequências, eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que o pecado tem consequências, mas Deus não despreza um coração contrito e arrependido. Essa é a promessa que eu tenho para a tua vida, essa é a promessa que eu tenho para a minha vida, essa é a promessa que nós precisamos anunciar todos os dias da nossa vida, que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Pai que nos traz, pelo seu amor Ele nos traz para perto, e Ele é um Pai que não despreza quando nós queremos nos alinhar. E esse lugar, meus queridos, por favor, jamais feche o teu coração quando você for corrigido pela palavra de Deus. Mas pelo contrário, que nós tenhamos um coração quebrantado diante da presença de Deus. E toda vez que nós entremos na presença de Deus, nós sejamos como Davi, de colocar o nosso rosto no pó e pedir misericórdia. Deus,
das nossas vidas. E o quarto e último ponto é um coração que continua crendo no que Deus irá fazer. Então nós temos uma queda, e não apenas essa, mas você vai ver em alguns outros momentos que Davi erra, e todas as vezes ele se arrepende e modifica. Então nós poderíamos esperar que o Deus da promessa iria tirar a promessa sobre Davi, que a aliança iria ser revogada, que o erro iria cancelar o propósito, e que Deus, tudo bem, eu te perdoo, Davi, mas eu não te quero mais perto, eu vou escolher agora um novo rei. E o que acontece? Em 2 Samuel 12, até o versículo 23, nós vemos ali que o filho, que ele tem com Batseba morre. Então Davi, versículo 24, 2 Samuel 12, 24 e 25. Então Davi consolou-se com Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. O Senhor não o desprezou, porque ele teve um coração no lugar certo. Davi o entregou nas mãos de quem? Mas não foi o profeta que tinha acabado de trazer sentença sobre ele? Então ele manteve Natã como profeta? Manteve. Ele aceitou a correção do Senhor? Aceitou. E agora ele entrega o seu filho nas mãos do profeta Natã, para agora um outro filho com aquela mesma mulher fosse consagrado ao Senhor. E esse lhe deu o nome de Jedidias, por causa do Senhor. Jedidias significa amado por Deus, amado do Senhor. Vocês entendem, queridos, qual é a consequência de um coração ensinável? Qual é a consequência de um coração disposto a obedecer? Eu e você seremos chamados de amados pelo Senhor. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida quando você escolhe permanecer no Senhor, quando você escolhe ir para a presença do Senhor, quando você escolhe não apenas coisas facultativas da palavra, mas quando nós escolhemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a verdade como um todo. O mesmo Natã que havia trazido julgamento meses atrás, agora pega esse novo filho e o consagra ao Senhor, e nós sabemos quem Salomão irá se tornar: o rei que irá construir o templo do Senhor, um rei próspero, um rei abençoado. E fala que ninguém teve uma sabedoria comparado a ele. Esse é o propósito do Senhor. O Senhor amou o menino e mandou dizer pelo mesmo profeta. Então não se desvie. Quando você for corrigido pelo teu líder, quando você for corrigido pelo pastor, não endureça teu coração, mas vá para esse lugar. Talvez você precise de um tempo para processar tudo isso, e Davi teve isso na presença de Deus. Ele chorou amargamente, ele jejuou amargamente 3 dias no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. Mas quando ele se levanta, ele volta a cumprir o seu propósito. Homem, mulher de Deus, nessa noite eu quero te convidar: volte a viver o seu propósito, volte a crer nas promessas do Senhor, volte a ter o teu coração inclinado para aquilo que Deus ainda irá fazer na tua vida e através de você. Amém? Volte a crer nesse lugar, volte a confiar no Senhor, volte a confiar que Ele sabe tudo aquilo que você precisa. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia! E é interessante que Deus não apagou Batseba da história. Salomão, além de ter sido esse rei próspero, se você for olhar na linhagem do rei Jesus, está quem? Salomão. Está Batseba. Está Davi, um homem que errou, um homem adúltero, um homem sanguinário, mas um homem que todas as vezes que era confrontada, voltava o seu coração ao Senhor. Sabe, queridos, 1 Reis 2, 1 a 4, Davi estava já encerrando os seus dias. Na minha Bíblia, 1 Reis 12 fala instruções finais de Davi para Salomão. E os versículos 1 a 4 falam assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem, seja homem, guarde os preceitos do Senhor, o seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos.
e seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhes faltará sucessor no trono de Israel. Você vê como é a guinada que Deus dá. Vocês veem como Deus transforma aquilo que aparentemente era vergonha, aquilo que era o fim de Davi, no início de algo lindo, de algo profético, que nos abençoa a todo momento, porque a aliança que Deus tem com você, não quebre ela em nome de Jesus. Jamais quebre essa aliança. Jamais quebre a aliança que você tem com o Senhor. Então nós vemos ali uma das últimas palavras de Davi. Você não vê ele cansado, você não vê ele amargurado, mas você vê: filho meu, seja forte, seja corajoso, e Deus estará com você. É interessante que, se você olhar a 1 Reis, para mim me aponta muito para Josué 1, seja forte, seja corajoso, não se desvie da palavra, não se desvie dos teus mandamentos. Hoje, como pastor dessa casa, eu quero falar para você, filho dessa casa: seja forte, seja corajoso, não se desvie, guarda os mandamentos do Senhor e continue olhando para as promessas que Ele tem sobre a tua vida, as promessas que Ele tem sobre a tua geração, as promessas que Ele tem sobre a nossa cidade e sobre a nossa nação. É esse o lugar, igreja. Você está comigo? Você entende aquilo que o Senhor quer falar para você nessa noite? Aquilo que Ele quer encorajar o nosso coração, aquilo que podia ser morte, termina multiplicado e honrado pelo próprio Deus. O pessoal do louvor já pode vir. Lamentações 3 fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse é o testemunho de um homem que guardou o coração por décadas, permaneceu amando o Senhor. Davi confia em Deus porque ele foi perdoado. Davi confia em Deus porque ele foi restaurado. Davi confia em Deus porque ele foi corrigido. Mas Davi confia em Deus porque ele foi muito amado. Nessa noite eu quero te convidar a você e eu olharmos para o Senhor. E se a gente pudesse resumir, não apenas essa mensagem, mas ao longo desse mês, guardar o coração, tem uma arte ali para mim. Guardar o coração é a decisão diária de permanecer voltado para Deus, na seca, na mágoa, na idolatria, no desânimo, aguardando o que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Quero ler de novo para você: guardar o coração é a decisão, o quê? Só aos domingos? Diária, de permanecer voltando para Deus, na seca, na mágoa, na idolatria, no desânimo, na ofensa, na perseguição. Não sei exatamente como está o teu coração, mas eu quero te convidar a guardar que Ele ainda vai fazer algo grande na tua vida. Provérbios 4:23: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Relembrando, as últimas 4 semanas, Deus nos chamou para guardar o nosso coração da seca. Deus sustenta eu e você, mesmo no lugar de escassez, mesmo no lugar de vergonha, mesmo em meio aos inimigos, assim como Ele fez com Isaac, Ele quer fazer com você, de você semear nessa terra e prosperar. Deus quer guardar o teu e o meu coração das mágoas, que Deus cura um coração ferido e reescreve a história, e tudo se volta para honrar a Deus, como José disse aos seus irmãos, guardando, protegendo as suas gerações. Deus quer guardar os nossos corações da idolatria. Deus nos pede para devolver o trono que é dele. A honra pertence a Ele, a glória pertence a Ele. Assim como um dia Deus confrontou Israel, Ele também confronta os nossos corações. E nessa noite Deus guarda os nossos corações do desânimo, da perseguição, da desesperança, porque Deus não apenas restaura, Ele continua construindo. E agora, para nós podermos encerrar,
Guardar o coração não é um ato isolado, é uma decisão que precisa se renovar. É o outro banner, por favor. Que se renova a cada estação, né? Não importa o que aconteça, o coração guardado no Senhor continua voltando para a presença de Deus. Na seca, na queda, no recomeço. Isso tudo nós vemos em Davi. O coração guardado, ele volta para Deus. E nessa noite eu quero te dizer, ainda há um caminho, ainda há promessa e ainda há futuro para você e para as tuas gerações. Vamos ficar em pé. Último texto que eu quero ler nessa noite. Davi falando, Salmos 27, 4. Uma coisa peço, Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do meu Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa precisa ser a minha e a tua oração, que nós consigamos voltar para a casa do Senhor, que você consiga levantar um altar de adoração na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, que o nome de Jesus seja honrado e glorificado por meio da tua vida, das suas escolhas nessa noite, meu irmão. Quero te convidar, coloca a mão sobre o teu coração, quero orar por você nessa noite, antes de nós cantarmos assim. Senhor, nessa noite eu oro, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, por corações que talvez estão contritos, corações que talvez estão num momento de queda, num momento de seca, num momento de revolta contra a tua palavra, contra algo que está acontecendo na sua vida pessoal, Senhor. Um coração que talvez está lutando contra uma decisão médica, sobre um laudo, sobre uma decisão na justiça, Senhor. Eu não sei aquilo que tem tentado roubar o coração dos meus irmãos, mas essa noite, Senhor, ajuda-nos a permanecer em Ti. Ajuda-nos a não procurarmos atalhos. Ajuda-nos a olhar para Ti e somente para Ti, Jesus. Que o nosso coração esteja sendo guardado por Ti até que o Senhor venha. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.